Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui com a correção em primeira mão da prova da Polícia Civil do Estado do Paraná, realizado no domingo, dia 18 de novembro de 2018. Estamos aqui com a correção de informática e raciocínio lógico, as disciplinas que eu já dei aí nas turmas. Provinha boa dentro do esperado, temos uma questão com problema, já segure aí. Primeira coisa, questão número 16, parece que eu soube que as provas eram todas iguais, então se houver divergência, vamos pelo enunciado da questão. 16, a primeira de informática diz assim: com base no aplicativo Impress, que seria o PowerPoint lá da suite LibreOffice, relacione os botões na coluna da esquerda com suas respectivas funções na coluna da direita. Nós temos lá esse desenhinho, daí temos uma carinha feliz, daí temos esse negócio assim, daí temos um quadradinho de lado e finalmente temos isso assim. Era na ordem 1, 2, 3, 4 e 5, para relacionar com A, B, C, D e E. Claro que deu trabalho, eu avisei em sala, pedi que os senhores olhassem com bastante carinho, principalmente para o Writer e para o Calc. Falei do Impress que cairia uma questão se caísse, e realmente caiu. Só que eles pararam de cobrar as mesmices e cobraram algo bem biruta, que seria os ícones. Mas daí, mesmo quem não conhecesse a interface, ia direto, é só olhar. Esse aqui, ó, tem duas bolinhas sendo conectadas por um tracinho. Só pode ser conector, letra C. Tá aqui, ó. Então a ordem seria 1C. A única resposta que tem isso é a letra C. Porque na letra B diz que 1 seria 1B, seria 1 é símbolo. Na letra B, alternativa B diz a mesma coisa, 1 é símbolo. Na alternativa D, seria que 1 seria D fluxograma, o que é mentira. E na letra E também fluxograma. Então só sobrou realmente correta a letra C, onde diz que isso aqui é um conector. Muito óbvio, muito óbvio. Aquele tracinho ligando duas bolinhas é um conector. Não tem muito o que inventar. Eu achei biruta a banca ter cobrado isso, reconhecimento desses ícones, principalmente do Impress. Muita gente não dá esse tipo de conteúdo. Eu acho, na verdade, um desperdício de tempo e de cabeça do ser humano saber algo isso. Mas se a banca pediu, achou que deveria. Então, letra número 16, alternativa C. Muito bem. Questão 17. Sobre o sistema operacional Linux e a internet, considere as afirmativas a seguir. Número 1. Ou quando o ping é usado para gerenciar as regras do firewall. Mentira. Nós vimos lá, em sala, inclusive, eu contei isso. São 4 alternativas, né? Comando ping, eu até fiz uma piada em sala 1000 vezes. Quando você manda um ping, a máquina responde com... Não tem nada de pong. A máquina simplesmente responde: Ei, 192.68.25.7, você está no ar? Sim. Ele pergunta isso 4 vezes. E eu contei. Se você pinga a máquina 4 vezes, ela responde as 4 vezes, porque está tudo funcionando bem. Se você pinga 4 vezes, responde 3 ou 2 ou 1 vez, tem um problema muito sério na rede. Tem que desmontar tudo e começar a montar tudo de novo depois de 2 horas de descanso, para ver se a coisa funciona. Quando você pinga 1 vez, ou 4 vezes, ou 30 e não responde nenhuma, você não pode afirmar nada, porque pode ser que esteja no ar, ou pode ser que não esteja no ar. Então algumas máquinas, algumas empresas aí tesouram o ping, então eles ignoram o ping. Só que a banca fala que isso é para gerenciar regras de firewall, então está errada a número 1. Então isso já mata as alternativas C, basicamente a C, e a E. Quer dizer, ficariam as duas, C e E, porque a A, B e D vão embora, porque falam que a 1 está correta. Então ficaríamos entre a C e a E. Número 2, o protocolo SSH permite a conexão a um outro computador que suporta tal recurso. Verdade. Eu contei que o SSH e o Telnet fazem acesso remoto. O Telnet não é criptografado, por isso que não é recomendável, mas o SSH é, porque ele usa aquela mesma ideia do SSL ou TLS, ou seja, ele é criptografado. Então, se a máquina tem suporte ao SSH, dos dois lados, claro, dá para fazer conexão. Então, 2 verdadeira. 3, aí que está o problema. O apt-get permite instalar atualizações de pacotes no sistema através de um servidor. Verdade, só que tem um problema.
A banca não disse aqui que se tratava do Debian ou do Ubuntu. Essas duas distribuições usam realmente o apt-get. Só que outras distribuições usam sistemas próprios. Então, como a banca não afirmou nada a respeito, se é Ubuntu ou Debian, ou compatíveis, essa questão tem que ser anulada. Por mais que a banca diga que essa é verdadeira, e realmente é, mas isso só se presta nos sistemas baseados no Ubuntu e no Debian, lá é o apt-get, cada um usa o seu, então não dá para dizer que isso é um padrão do Linux, é um padrão do Debian e do Ubuntu. E finalmente o comando SCP transfere um arquivo de um computador para outro via internet. Verdade. O SCP é um TCP com criptografia. Então é um comando que já faz a criptografia com tudo, ele já embute a criptografia lá. Então é verdade. Então 2, 3 e 4 verdadeiras, seria a letra E, mas cabe recurso justamente pelo fato do apt-get, que está lá na alternativa número 3, assertivo número 3, ser exclusivo do Debian e do Ubuntu e não de qualquer Linux, como diz a banca. Então eu recomendo a anulação da questão 17. Questão 18. Considere o fragmento do aplicativo Calc a seguir. Então lá na coluna A, linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos os numerinhos 1, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 4, 6, 8 e 10. Daí a banca manda selecionar as células A2 até A5. Então vamos selecionar A2 até A5. E a banca manda clicar nesse símbolo. Eu contei isso 300 vezes em sala, que esse símbolo é de somatória. Se ele somatória, vai somar 6 com 4, que dá 10, 8 com 2, que também dá 10, portanto a somatória daria 20. Portanto, letra D de dromedário. Boa, né? Questãozinha boa. Quando eu conto as coisas, as pessoas não acreditam quando eu conto que cai em prova. Claro que cai. 19. Eu avisei justamente sobre esse comando e ninguém dá bola. Ninguém presta atenção, os caras acham que é mais fácil ficar brincando no telefone. Ok, você pagou o curso, parabéns. Fique brincando com o telefone, enquanto as pessoas que prestaram atenção se deram bem. 19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o comando do terminal utilizado para apagar um arquivo no sistema Linux. Cara, tem lá RM, MV, LN, CP e CD. Claro e óbvio que eu contei 1000 vezes. RM remove arquivo. RMDIR remove diretório. Eu contei isso 1 quintilhão de vezes nas aulas presenciais. E claro, nas online também. Então não tinha como errar. RM na veia. Daí 20. Diz assim, considere a aba de ferramentas do aplicativo Write, apresentada a seguir, onde alguns botões estão indicados por números. Então tem o botão do negrito, lá do A, tem o botão do xizinho para formatação, tem um monte de bolinha, 3, 4, 5. Daí tem um texto lá que diz assim, furto qualificado, dano ao patrimônio, responsabilidade civil. Depois que o texto foi inserido, ele foi selecionado e uma operação foi realizada sobre ele, de modo que o texto passou a ser apresentado a seguir. Ou seja, aquelas 3 linhas agora tem um A na primeira linha, um B na segunda e um C na terceira. Certo? Qual dos botões tem que apertar para fazer isso? Claro que não é o A de negrito, obviamente. Então, o único botão que realmente mostra essa função está lá no botão 4, que é justamente a ordenação ou com letrinha ou com um símbolozinho. Mas não é o 3 põe bolinha na frente. O 3 põe bolinha, ou tracinho, ou quadradinho, ou triangulinho, que é o 3. No 4 diz lá 1, 2 e 3, para ordenar os itens, ou por letra ou por número. Então, na número 20, alternativa B de bola, 4 é o botão. Isso foi Linux. Informática. Basicamente Linux, né, e Writer e Suite livre. Então, extremamente dentro do esperado, tirando aquela questão do Impress e, claro, excluindo-se a questão que provavelmente a banca anule. Vamos torcer, eu sugiro que vocês entrem com recurso, porque o apt-get, insisto, é do Debian e do Ubuntu, não é uma coisa padrão de todos os Linuxes daí da Terra. Raciocínio lógico, eu falei exatamente essas questões, ninguém acredita. Leia a proposição a seguir, número 21. Se a Lua é feita de queijo, então existe um único dragão azul. Se a Lua é feita de queijo, então existe um único dragão azul. Daí a banca pergunta algumas coisas assim. Considerando a proposição,
Assinar a alternativa correta. Eu contei em sala que, no caso do se, então, eu nunca mais esqueça, se, então, essa é a condição suficiente, esta é a condição necessária, certo? Diz assim, a lua ser feita de queijo é condição necessária para a existência do dragão azul. Mentira. Se está desse lado é suficiente, então não é o caso. Letra B, a lua ser feita de queijo é condição necessária e suficiente. Mentira. Isso só funciona se fosse C e somente C, ou seja, com a barra, com a seta para os dois lados. Então, letra B está errada. Letra C, a existência de um único dragão azul é condição necessária e suficiente. Mentira. De novo, necessário e suficiente quando a setinha aponta para os dois lados. Se fosse assim, ó, a lua e o dragão. Isso é necessário e suficiente, isso é suficiente e necessário. Então não é o caso. Letra D, a existência de um único dragão azul é condição necessária para que a lua seja feita de queijo. Verdade, ó. O dragão azul é necessário para que a lua seja feita de queijo. E finalmente, letra E, a existência de um único dragão azul é condição suficiente para que a lua seja feita de queijo. Mentira. O que está desse lado é necessário, o que está aqui é suficiente. Então, isso corrobora a letra D. 22. Essa aqui nós resolvemos uns 300 em sala, para quem esteve lá presente nas aulas, desculpem a redundância, presenciais. Nós fizemos um 800 desse, mais ou menos. Então, foi minha questão favorita, questão 22. Uma empresa recebeu 600 candidatos a uma vaga de emprego. Então, o nosso universo tem 600 candidatos. Daí diz assim, desses candidatos, 184 possuem ensino superior completo. Então, aqui é ensino superior. E aqui, como eu já li a questão, tem inglês. Então, são 184 que têm ensino superior. Então, 184 têm ensino superior. E 405 falam inglês. Muito bem. Daí a banca disse, além disso, consta que do total de candidatos, 116 não possuem nem ensino superior, nem falam inglês. Então estão excluídos. A pergunta é, e agora? Primeiro vamos tentar fazer algumas continhas aqui. Eu tenho 600 ao todo, 184 têm ensino superior, 405 têm inglês, falam inglês, 116 não fazem nada. A pergunta é, quantos estão aqui no meio? Então você deve lembrar da formuleta que diz assim. A mais B menos a intersecção de A ou B mais os que não fazem nada, ou seja, mais os que não estão nem em um lugar nem outro, tem que ser igual ao total. Lembra disso? Então, os que fazem A mais os que fazem B menos a intersecção de todos. E daí, mais esses que não estão nem uma coisa nem outra, ou seja, não estão nem em A, nem em B, tem que ser igual ao total. Certo? Então eu tenho 184 com ensino superior, mais 405 de inglês, menos a meiuca, que eu não sei quanto é, mais 116, tem que ser igual a 600. Certo? Quando você for fazer a continha, você vai descobrir que a intersecção dos dois dá 79. É isso? Fiz a continha aqui e já esqueci. Não, desculpem, é 105. 105. Então a intersecção dos dois, desculpem, 79 é outro valor lá. 105. Então 105 falam inglês e têm ensino superior. Certo? Só que quando a banca diz que 184 tem ensino superior, está contando com os 105 que estão lá. Então, quantos que têm ensino superior exclusivamente? 79, que é 184 menos 105. Quantos que falam inglês exclusivamente? 405 menos 105, que dá 300. Certo? Daí a banca diz assim, a possibilidade de um candidato falar inglês e possuir ensino superior completo é de 6%. Ou seja, seria 105 por 600. Não, não dá 6%. Dá o quê? Um pouquinho menos, exatamente. Então não é. Letra B. A possibilidade de um candidato falar inglês, não falar inglês e possuir ensino superior é de 25%. Ou seja, se ele não fala inglês e possui ensino superior, é de 25%. Seria 184 por 600. Não, não dá 25%. Letra C.
a possibilidade de um candidato falar inglês e não possuir ensino superior é de 50%. Ou seja, falar inglês e não possuir ensino superior é porque o cara está aqui, ó, exclusivamente aqui, dentro dos 300, certo? Ou seja, ele está aqui. Então seria, a probabilidade seria 300 por 600, que dá 1 sobre 2, que dá justamente 50%. Então a letra C é a nossa vitoriosa. Claro para todos? A questãozinha é muito simples. Você determina quantos falam inglês exclusivamente e daí divide pelo total. 300 por 600 é a mesma coisa que 1 sobre 2, portanto 50%. Boa, né? Questãozinha boa. Eu falei que ia cair coisas assim, ninguém acredita. Eu falo, ninguém acredita. É mais fácil acreditar nos professores jovens e bonitões. Eu digo isso todos os anos, em todos os concursos, vestibular e Enem também. Quando eu conto essas coisas, ninguém acredita. Para que acreditar num cara velho, gordo e barrigudo? Mais fácil acreditar nos caras bonitões, né, que falam palavrão, tocam violão. 23. Se o sol se põe, então eu me sento no velho e arruinado cais, e sinto aquela terra crua e rude. Então esse é um texto lá do KJ, né, que escreveu On the Road, Pé na Estrada. Daí fizeram uma tradução lá. Então, se o sol se põe, então eu sento no velho e arruinado cais e sinto toda aquela terra crua e rude. A pergunta é, considerando as ações da personagem implicadas pelo anoitecer, assinar a alternativa que apresenta corretamente uma equivalência lógica. Equivalência, não é negação, equivalência. Eu contei em sala que se você tem se P, então Q, quem é ao contrário? Não, a banca não quer ao contrário, a banca é equivalência. Então você faz a negação de P e a negação de Q. E inverte os dois de lado. Então, se P, então Q, quem é equivalente? Se não Q, então não P. Então, o equivalente disso seria a negação desse coisa aqui e a negação disso daqui. Só que olha onde está a pegada aqui, ó. Quando você nega uma expressão com E, você tem que usar o De Morgan. Lembra? Tem que usar o De Morgan. Então a negação disso, na verdade, fica assim, não sento no cais, ou negócio da terra, ou, nossa, se tivesse C de novo, burro, ou isso. Então essa seria a negação da frase. Onde diz isso? Lá na letra E. Se não me sento no velho e arruinado cais, ou se não sinto aquela terra crua e rude, então o sol não se põe. Entendeu? É simples assim. Nós contamos isso em sala, batemos tanto na questão da equivalência. Não é negação, pela 10ª vez, equivalência. Tá? Se P, então Q, daí você inverte os dois e muda o sinal, como diz assim. A gente nega. Então, se P, então Q, quem é o equivalente? Se não Q, então não P. Não se esqueça que o lado direito, quando você traz para cá, vem negado. E a negação de uma operação E é uma operação OU. É só lembrar do teu amigo De Morgan. P e Q. Quando você nega isso, tem que ser P ou Q negado. Certo? Teorema de De Morgan. Contamos isso 500 vezes na sala. Então isso corrobora a letra E. Penúltima, questão 24. A mais trabalhosa de todas. Diz assim. Pedro, Quitéria, Wellington, Tatiana e Ivani serão homenageados por alunos de um pequeno colégio por benfeitorias realizadas na escola. As homenagens se constituem de abraços dados pelos alunos, que poderão abraçar quantos e quais homenageados desejarem. Passada a homenagem, o diretor observou o quê? Se um aluno abraçou Quitéria, então abraçou Wellington. Então, se o cara abraçou a Quitéria, então abraçou Wellington também. Se um aluno não abraçou Vani, então abraçou Wellington. Se ele não abraçou Pedro, então ele abraçou a Quitéria. Certo? Isso que a banca deu. Então aquela velha frase que eu digo em sala. Você tem que pegar duas perguntas. O que temos? O que queremos? Então o que temos a banca te deu. Mas a banca disse assim. Os alunos que abraçaram Tatiane são exatamente aqueles que abraçaram Pedro ou Vani.
Então, os que abraçaram Tatiane são aqueles que abraçaram Pedro ou Vani. Pedro ou Vani. Então, essas 4 foram dadas pela banca. A banca nos deu essas 4 situações aí. Daí a pergunta da banca é a seguinte. Supondo corretas as observações realizadas pelo diretor, atribua V para verdadeiro e F para falso as afirmativas a seguir. Então, isso aqui é tudo verdadeiro. Segundo a banca, tudo é verdadeiro. Se um aluno não abraçou Tatiane, então abraçou Quitéria e Wellington. E agora? Então, olha que bacana. Vamos tentar pensar no seguinte. Se ele não abraçou a Tatiane, então ele abraçou Quitéria e Wellington. Pense no seguinte. Se o cara abraçou a Tatiane, abraçou Pedro ou Vani. Certo? Pedro ou Vani. Se ele não abraçou a Tatiane, então olha que fácil. Vamos tentar fazer a equivalência. Pedro ou Vani implica em não abraçar a Tatiane. Certo? Vamos tentar fazer, lembra que aplica De Morgan de novo. Se ele não abraçou o Pedro e não abraçou a Vani, então ele não abraçou a Tatiane. Só que a banca pergunta assim, se ele não abraçou a Tatiane, abraçou a Quitéria e o Wellington. Verdade, ó. Ele não abraçou nenhum desses dois, então ele abraçou os outros. Ele abraçou quem estava sobrando. Então a primeira é verdadeira. Se ele não abraçou o Pedro e também não abraçou a Vani, então ele abraçou os outros dois. Então a primeira é verdadeira. Segunda, se ele não abraçou o Wellington, então abraçou Tatiane. Olha que bacana. O Wellington não tem nada a ver com a Tatiane aqui. Então, ou ele abraça um, ou ele abraça o outro. Então, a banca diz assim, se ele não abraçou o Wellington, então ele abraçou a Tatiane. Verdade. Se ele não abraçou o Wellington, ele abraçou a Tatiane. Porque, olha, Tatiane tem a ver com Pedro e Vani, exclusivamente. Terceira, se um aluno abraçou o Vani e não abraçou Quitéria, então abraçou Tatiane. Vani e Quitéria tanto faz. Só que ele diz assim, que ele abraçou a Vani e não abraçou a Quitéria. Olha a Vani aqui. Entendeu? Só que aqui é operação E. Se isso daqui é falso, é porque ele abraçou a Vani e o quê? O quê? Ou abraçou o Pedro. Um dos dois. Quando que isso daqui é falso? Quando que uma operação E é falsa? Em todos os casos, só é verdadeira se ambas forem verdadeiras. Então a banca diz, se um aluno abraçou o Vani e não abraçou Quitéria, então ele abraçou Tatiane. Ele abraçou a Quitéria. Mas olha que bacana. Vamos pegar a equivalência dessa. Se ele não abraçou a Quitéria, é porque ele abraçou o Pedro. Olha aqui, ó. Para isso daqui ser falso, ou a pessoa abraçou só um dos dois, ou não abraçou ninguém. Certo? Para isso aqui ser falso. Se ele abraçou, ele diz assim, se ele abraçou a Vani, então ele abraçou a Vani. Então isso aqui já cai fora. Ele não abraçou o Pedro. Se ele não abraçou o Pedro, ele abraçou a Quitéria. Então é verdade. Só que diz que, como ele não abraçou a Quitéria, então ele abraçou a Tatiane. Verdade. Quarta, existe um aluno que abraçou Quitéria e não abraçou o Wellington. Mentira. Aqui, ó. Se ele abraça um, não obrigatoriamente, mas abraça o outro também. Então, falso. E, finalmente, a última. Existe um aluno que abraçou Pedro e não abraçou Tatiane. Aqui, ó. Entendeu a ideia de equivalência? Se ele abraçou Pedro, não tem como não ter abraçado a Tatiane. Então, falso também. Pode ver, a ligação entre Tatiane é com Pedro e Vani, e não com Wellington e Quitéria. O Wellington e Quitéria decorem dos dois aqui, ó, desses dois que não estão aqui. Ou seja, o Wellington e Quitéria não estão nesse grupo que é Pedro e Vani, certo? Então, a sequência é V, 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 F, F, portanto, letra A. E, finalmente, a última, que foi uma das melhores, uma das mais fáceis. Fizemos uns 300 desses na sala. As pessoas ficavam reclamando porque a gente faz tanto exercício da mesma coisa. Não é tanto da mesma coisa, é porque a banca ia cobrar isso. Eu falei 1000 vezes que a banca ia cobrar isso. Um estudante precisa criar uma senha para ser cadastrado em uma rede social. De acordo com as regras do portal, cujo sistema de login diferencia maiúsculas de minúsculas, a senha deve ser composta por exatos 8 caracteres. Então, a senha tem que ter 8 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
os quais obrigatoriamente devem ser escolhidos apenas entre números ou letras do alfabeto, sejam maiúsculas ou minúsculas. Então eu preciso ter as letras de A a Z maiúsculas, as letras de A a Z minúsculas e os algarismos de 0 a 9. Muito bem. Considerando o novo acordo ortográfico que ampliou para 26 as letras do alfabeto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade do estudante criar um acaso, uma senha para essa rede social, que inicie com uma letra maiúscula e que não contenha qualquer caractere numérico. Então veja, eu tenho que iniciar com maiúscula, mas não pode ter qualquer número nessa senha. Então, primeira coisa, qual é o número total de possibilidades que eu teria? Então eu tenho 26 maiúsculas, 26 minúsculas e mais 10 algarismos. Isso aqui dá 52, certo? O total seria 52 caracteres em cada uma dessas posições. Então o total seria 52 a oitava. Desculpe, 62 não é o burro. 52 mais 10. 62 a oitava. Só isso já eliminaria as letras C e E. Esse seria o total. Mas como a banca disse que a primeira tem que ser maiúscula, então só pode ser 26 letras aqui. A banca disse que tem que ser maiúscula primeiro, lembra? E as outras setas? As outras setas não interessa, pode ser qualquer coisa. Então se pode ser qualquer coisa, menos algarismos, isso aqui cai fora. Sobraram só 52. Então eu tenho possíveis 26 na primeira posição, que são as maiúsculas, vezes 52 na sétima, que seria 52 para cada um das posições. Então, a minha probabilidade seria 26 vezes 52 na sétima, que são as combinações possíveis, ou seja, uma maiúscula no início e qualquer um dos caracteres menos algarismo, por isso que são só 52, não 62, nas outras 7 posições, e embaixo o total 62 a oitava. Isso dá a letra B, 26 vezes 52 a sétima, sobre 62 elevado à oitava. Extremamente simples a questão de raciocínio lógico, tanto essa quanto a 22. As outras no meio tiveram um pouco de problema, mas é que tá. Quem prestou atenção no que eu falei da equivalência lógica não se perdeu. Não cobraram Neymar e não cobraram o Mané. Achei bacana isso, que de repente podia ter sido explorado, mas infelizmente cobraram aquela do impressa, aquela parte biruta lá do conector, e cobraram uma questão que pode ser anulada, que é do apt-get. O resto está bem dentro do esperado, provinha tranquila para quem estudou, certo? Então vamos esperar o gabarito oficial, Ultra Mega Hyper Power, e estamos na torcida. Por enquanto eu vou, mas hoje eu não volto. Então, grande abraço, se você não foi bem, continue estudando, nunca desista. Nunca, jamais, em tempo algum desista. Dedique-se com mais fervor, estude, que estaremos juntos esperando vocês lá. Grande abraço, fui!